A gente fala muito sobre digital, né? E quando a gente vê esse tipo de apresentação, a gente lembra que o mundo e o ser humano é capaz de produzir coisas incríveis, né? Esse é o exemplo prático de que as coisas ainda na sua essência têm um valor enorme. E é um pouco sobre isso que eu vou falar aqui na minha palestra. Eu vou dar um contraponto para vocês, que eu acho que é uma coisa importante para a gente pensar hoje em dia, no mundo que a gente vive, com o impacto que a gente vive de empresas gigantescas, globais, transformando a nossa vida todo dia. Mas tem algumas coisas que a gente precisa botar em perspectiva, para a gente não cair em alguns truques. Então eu vou começar mostrando para vocês um videozinho da RBS. O mundo sempre mudou, só que hoje muda com mais velocidade. A principal mudança é de comportamento. Os hábitos do seu consumidor mudaram. E neste mundo em que todos têm algo a dizer e há uma quantidade de conteúdos nunca vista, surge o desafio. Como se posicionar e garantir visibilidade e relevância? Como manter uma relação duradoura com os consumidores? Como lançar produtos e serviços de forma a impactar o seu público? Como estabelecer conexões profundas entre as pessoas e as marcas? Em meio a tantas incertezas e informações falsas, as pessoas sempre vão buscar as marcas que são referências. Nunca houve tantos canais, mas nunca a credibilidade foi tão importante. Atenta a tudo isso, a RBS está se reposicionando para acompanhar a evolução do mercado. Temos o compromisso de participar desse processo de transformação. Somos parte ativa nessa reinvenção. Estamos nos preparando com essas mudanças para ampliar a intensidade e a qualidade das nossas relações com o público e com o mercado. A gente está vivendo um mundo de transformação, né? E acho que a primeira coisa que eu queria falar para vocês é, em 2009, para quem não viu, o Simon Sinek, numa palestra dele do TED, criou o conceito de Golden Circle. O que ele dizia com isso? Que as empresas que são inovadoras, primeiro elas têm um propósito, elas sabem o porquê elas fazem alguma atividade. E elas sabem, se elas não existirem mais no mundo, o que vai acontecer com as pessoas se elas não existirem. Esse é um impacto poderoso e só a partir daí é que elas começam a saber como elas vão fazer e o que elas vão fazer, que produto eles vão colocar no mercado. Então a primeira lição que eu queria deixar aqui para a gente é assim, a gente nas nossas empresas tem que saber o porquê a gente faz as coisas e que impacto isso tem para a sociedade, para depois pensar em como é que a gente vai disponibilizar os nossos produtos e os nossos serviços no mercado. A gente na RBS produz conteúdo para informar, inspirar e transformar as vidas das pessoas. E aí tem uma coisa importante, gostaria que vocês pensassem assim, imagina uma empresa de comunicação que está presente em todo o nosso estado e que a gente tem que atender as necessidades, os desejos dos consumidores que estão em Porto Alegre, mas que também estão no interior. E quando a gente vai para o interior, e o Brasil é um país grande, né? Quando a gente vai para o interior, a gente não tem a melhor conexão 4G. Às vezes a gente nem tem conexão nem 3G, a gente tem conexão 2G. A gente não tem a melhor banda larga. Então, a gente tem que hoje conseguir entender que as pessoas são diferentes, com necessidades diferentes, com rotinas diferentes. Mas para uma empresa de comunicação, tem uma coisa que a gente não pode abrir mão. A gente tem que produzir um conteúdo que seja essencial para essas pessoas. E aí, muito se fala de uma coisa que é a jornada do consumidor. Todos nós, todas as nossas empresas, precisam conhecer com profundidade a jornada dos nossos consumidores. A tecnologia hoje em dia está obrigando a gente a saber o que essa pessoa faz desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, quais são as necessidades dela, o que ela quer, o que ela espera da gente. E quando a gente sabe o propósito que a gente existe, por que a nossa empresa existe, isso fica mais fácil. Vou dar um exemplo para vocês. A gente acabou de lançar o aplicativo Pelas Ruas, que é um aplicativo que podia estar em São Paulo, podia estar em Nova York, podia estar na Austrália e está aqui também no Rio Grande do Sul.
Porque essa é uma necessidade dos consumidores que vivem em grandes cidades. E aí, quando a gente faz isso, a gente presta um serviço para a comunidade. A gente engaja as pessoas. A gente cria uma conexão com elas. E quando a gente fala de conexão, no mundo de hoje em dia, a gente não precisa fazer isso sozinho. Não é necessário que as nossas empresas façam conexões e produzam coisas diferentes com capacidades que estejam instaladas dentro da nossa empresa. A gente não precisa disso. Vou dar um exemplo para vocês. Air Force balloonist Captain Joseph Kittinger, Jr. is laced into an elaborate pressure suit in preparation for a daring ascent into the stratosphere. Kittinger, who weighs 150 pounds, packs 155 pounds of suit and equipment. The scientific goals of Kittinger's ascent are to test a new 6-foot stabilizer parachute designed to keep an ultra-high altitude jumper from spinning and blacking out before he can open the main chute. The balloon reaches a height of 19.5 miles. Do you read me, Felix? Activate suit and chest pack cameras. Bom, para quem viu esse vídeo, e todo mundo viu lá o astronauta que pulou do balão e tal, a GoPro não é uma empresa de câmeras de máquina fotográfica. Só uma empresa que produz máquinas fotográficas. A Red Bull não é uma empresa que só produz um energético. Eles produzem muito mais. E eles foram em conjunto produzir um produto que é muito mais impactante do que só vender máquinas fotográficas e do que só também vender energéticos. E aí quando a gente olha um pouco do que a gente estava falando, essa é a segunda lição, que a gente pode se conectar com outras empresas para fazer coisas excepcionais. Eu volto na primeira história, que é o seguinte, eles sabem o propósito pelos quais eles existem também. Então, quando você sabe o propósito pelo qual você existe, quando você busca conexão com outras empresas, você pode fazer coisas muito maiores do que você está fazendo hoje em dia. Vamos olhar mais uma coisa. Quando a gente olha para empresas de comunicação, ditas tradicionais, e vamos olhar o caso da RBS, todo mundo aqui acha que a gente só faz televisão. A gente faz televisão e é líder nisso. Também a gente acha que a gente só faz rádio. A gente também faz rádio e a gente também é líder nisso. A gente também faz jornal. E a gente também é líder no que a gente faz. Só que ninguém olha pra gente e diz assim, esses caras fazem mobile. Esses caras fazem mobile. A união da RBS com a Hands, que a gente está começando a colocar aqui no mercado, que por coincidência é uma empresa do grupo RBS, vai produzir coisas que outras empresas não podem fazer, a não ser com a nossa capacidade. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. A gente vai lançar um carro. Você vai lançar um carro. Eu, com a minha capacidade instalada dentro da RBS, consigo, no momento em que você está assistindo aquele comercial na televisão, mostrar o carro para você 360 no seu celular. Na hora que o comercial começa para poder dizer que tem um novo Volkswagen Gol no mercado, eu posso disponibilizar no celular das pessoas um Tour 360 graus. Não é nenhuma novidade para ninguém isso. O Tour 360 graus está disponível em qualquer celular, se for em qualquer lugar. Agora, no momento em que o comercial está acontecendo na televisão, eu poder disponibilizar isso num segundo device, isso é muito legal. Isso é impactante. Só que lembra, o Brasil não é um país em que eu tenho conexão 4G, nem banda larga disponível em todos os lugares. Respeitando a jornada do meu consumidor, eu vou colocar esse produto onde ele pode consumir. Vamos para o segundo exemplo. A gente cria hoje com celulares, todo mundo que tem um celular aí,
como esse daqui, você está geolocalizado. É muito simples eu criar uma cerca digital em qualquer lugar que você passa com frequência, porque essa informação está no seu celular, está no celular de todo mundo aqui, e no momento em que você passar ou que você entrar dentro de um shopping center, eu te faço uma oferta de um produto. Isso é super simples de fazer. A tecnologia possibilita. A gente pode fazer isso para vocês. Só que agora, imagina que você tem um cliente que está lá no interior do Rio Grande do Sul e que precisa fazer uma comunicação e que também gostaria de usar isso. Aí a gente vem com um formatinho mais inovador, o cara não precisa nem ter um comercial de televisão. Eu só quero que ele me mostre um folder que ele tenha do produto dele, a gente vai lá e produz algo assim. E aí eu posso produzir por uma tecnologia 2G, 3G. Não preciso produzir por uma tecnologia 4G. Então, o que eu acho que a segunda lição é assim, a gente pode se conectar com outras empresas que têm capacidades de produções de coisas diferentes no mundo hoje em dia para fazer algo mais do que a gente está fazendo no status quo que a gente tem hoje dentro das nossas empresas. E aí, quando a gente olha hoje em dia, a gente está pensando muito nessa questão, é o seguinte, o mundo é todo de telas. O que eu tenho que fazer na RBS é pensar qual é a melhor tela disponível para colocar aquele conteúdo essencial para a pessoa. E aí, no momento em que o cara está no parque, ou andando pela cidade, ou sentado na sala de estar da casa dele, o conteúdo que está lá tem que ser essencial para a vida dele, e eu tenho que produzir esse conteúdo para essa melhor tela disponível. Se a gente estivesse aqui nesse momento agora, e estivesse passando um jogo do Brasil, ou um Grenal, a melhor tela disponível nesse lugar é essa daqui, ó. A segunda tela que vocês estariam olhando é a tela do celular de vocês. A primeira vocês estariam olhando para essa tela, que é a melhor tela disponível que a gente tem aqui. E a gente tem que pensar nisso enquanto produtor de conteúdo. E aí tem uma coisa muito legal dos tempos modernos. Quando a televisão surgiu, a primeira coisa que as pessoas falaram foi: o cinema vai morrer. Aí veio o VHS, todo mundo falou assim: não, agora ele morre. Agora o cinema vai morrer. E aí a gente vive esse impacto digital gigantesco nas nossas vidas e a gente vê essa notícia. O ano passado foi o maior recorde histórico de venda de bilheteria do cinema mundial. E aí, se a gente pegasse isso por esse princípio, a gente faria o seguinte: nós do Grupo RBS, por conta de todo esse impacto digital, não estaríamos mais produzindo nenhum jornal impresso. Só que aí eu deixaria centenas de milhares de pessoas no interior de consumir jornal. E quer mais, com a estratégia da jornada do consumidor, para o cara que quer receber no tablet, eu tenho tablet. Para o cara que quer receber no celular, eu tenho celular. Para o cara que quer receber no papel, eu tenho papel. A 0 Hora foi o único jornal do Brasil que cresceu 7% em circulação. O único jornal do Brasil. E por que eu estou contando essas histórias para vocês? É a terceira mensagem que eu queria deixar para vocês. O mundo é feito de ondas. E a gente precisa aprender nas nossas empresas a surfar essas ondas. Eu vou dar um exemplo pessoal. Em 2000 eu estava na Editora Abril e a gente fez a primeira rádio em streaming do mundo. A gente lançou a primeira rádio em streaming do mundo. E à medida que a gente foi crescendo o número de assinantes, tinha 500 mil assinantes, a gente foi afundando a empresa. O prejuízo que a gente dava era gigantesco, a ponto da gente ter que fechar a usina do som. A gente fechou a usina do som porque a tecnologia custava tão cara a banda larga para a gente fazer o streaming de vídeo e ter toda aquela capacidade para atender 500 mil pessoas, que o custo foi na lua. A gente falou assim: a gente tem que parar com esse negócio. E o sucesso era tamanho que a gente falava assim: meu, que coisa impressionante, esse negócio vai afundar a gente. O pior, as pessoas queriam cada vez mais ter a posse dos CDs. Então a gente ficava brigando com gente que não queria, que estava lá, mas queria na realidade ter posse da música para ele, ainda no momento errado. Olha que maluco. 8 anos depois, surge o Spotify, que nada mais é do que um serviço de streaming de áudio. A gente fez uma coisa que estava fora do nosso tempo. A gente não aprendeu a surfar a onda. Se a gente tivesse simplesmente feito disso num balão de ensaio e tivesse deixado mais 5, 6 anos,
Claro que a empresa não vai querer esperar 5, 6 anos por um projeto, mas ele se pagava com 100 mil assinantes. Ele só dava um prejuízo enorme com 500 mil assinantes. E isso era um problema enorme para a gente. Estou contando tudo isso para vocês porque por conta dessa história das plataformas, dos algoritmos e tudo mais, a gente é impactado todos os dias para ver uma visão fragmentada da nossa realidade. A gente está vivendo em bolhas. A grande realidade é o seguinte: a eleição do Trump nos Estados Unidos, a nossa eleição no Brasil, nos provou uma coisa. A gente só vê metade da história do que está acontecendo. E se a gente não tomar consciência disso, se a gente quiser fazer tudo o que está na onda, se a gente não aprender a surfar a onda do mercado, como executivos a gente afunda uma empresa. Então a gente não pode estar nem à frente, nem atrás do que está acontecendo. Tem que estar ligado naquele momento. E uma coisa que eu queria deixar para vocês é assim, ó. Por enquanto, nós estamos vendo apenas uma foto do que está acontecendo no mundo. São as somas dessas fotos que estão acontecendo no mundo que vão criar esse filme, que vão dizer lá na frente o que é certo e o que é errado. Então, para as nossas empresas, a primeira coisa que eu queria deixar de recado final assim para vocês é: a gente precisa tomar muito cuidado para não tomar ações precipitadas, para não achar que tudo o que a gente tem que fazer é só no digital. A gente tem que pensar ainda que existem várias formas da gente fazer as coisas como a gente está fazendo. E mais do que isso, o mundo está convergindo. Os celulares estão ficando cada vez maiores. Eu tinha uma brincadeira no Facebook que a gente estava tão fissurado nessa história de vídeo, que um dia a gente pegou numa reunião e falou o seguinte: sabe o que vai acontecer daqui a um tempo? Esse aparelho que é o celular vai ficar gigante, a gente vai pendurar ele na parede e a gente vai assistir televisão nele. O que a gente precisa entender é que essa convergência vai existir, não importa como vai ser, o que a gente pensa. A gente tem que saber o momento que a gente entra nessa convergência para poder surfar a onda, para que o negócio seja cada vez mais rentável. Mas tem uma coisa que não vai mudar. Duas coisas. Credibilidade está cada vez mais em voga. Cada vez mais a gente vê notícias falsas. Cada vez mais vocês vão procurar nas marcas que se conectam com vocês. Cada vez vocês vão se conectar mais ainda nas marcas que representam alguma coisa para vocês. Isso vai acontecer. Não importa o que a gente queira ou o que a gente não queira fazer. A gente enxerga um mundo mais ou menos assim. É importante você saber o propósito da sua empresa. É importante você saber aprender a surfar as ondas que tem no mercado. Mais rápido ou mais devagar, de acordo com a necessidade do seu negócio. É importante você conhecer mais do que nunca profundamente a jornada do seu consumidor. E é importante, muito importante você entender que no mundo de hoje em dia, não necessariamente a capacidade do que você precisa fazer na sua empresa está dentro da sua empresa. Ela pode estar numa empresa que está ao seu lado ou dentro do seu ecossistema que pode trazer aquela competência para você. É só assim que a gente vai conseguir continuar fazendo com que as nossas empresas cresçam. Cresçam de forma saudável, cresçam de forma rentável e antenadas com o que está acontecendo com os nossos consumidores. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigado.